Olá pessoal, estamos retomando o nosso curso à distância referente ao tema Excelência no Atendimento ao Cliente e Trabalho em Equipe. É um trabalho que compõe o primeiro Congresso Notarial e Registral à distância. Volto a dizer, é um prazer contar com você e contar também com a possibilidade de você utilizar nossas ideias no seu cotidiano do cartório. Hoje nós vamos trabalhar, na sequência ao primeiro bloco, ferramentas da qualidade total aplicada aos cartórios. Eu observo que grandes corporações sofisticadas utilizam essas ferramentas que existem já há algumas décadas. No entanto, percebemos que elas permanecem atuais e à medida que nós introduzimos em trabalhos de consultoria, em palestras, as tais ferramentas que nós vamos apresentar na sequência, elas trazem uma melhoria na qualidade do serviço nas serventias. Portanto, atenção a essas ferramentas que nós vamos apresentar na sequência. O slide desse momento que você observa na sua tela é uma variedade de serviços. Veja só quantos serviços nós temos aqui nesta apresentação. Certidão, procuração, escrituras, são serviços buscados pelos usuários dos cartórios. E aqui o que observamos normalmente? O comprador de serviço, o usuário de serviços, ele conta com uma característica dos serviços que é a sua intangibilidade. Quer dizer, o serviço é algo que eu compro, mas ele normalmente está acompanhado de uma promessa de um serviço de qualidade, de um serviço de acordo com as leis, de acordo com as normas. Portanto, estas ferramentas ajudarão na tangibilização desses serviços que o cartório presta. Quando nós falamos em tangibilização de serviços, a gente se depara nos cartórios com algo interessante. O quê? É a possibilidade de algo que nós chamamos de choque de gerações. O que é o choque de gerações? É o cartório trabalhar com funcionários com idades muito diferentes. Então, há situações em que um funcionário com 25 anos de idade trabalha ao lado de um funcionário que tem 25 anos, 30 anos de cartório. Então, é importante que essas ferramentas da qualidade, elas auxiliam na redução desse choque de gerações, ou seja, um funcionário muito jovem trabalhando com um funcionário mais maduro. E certamente essas ferramentas, com a nossa experiência, abrevia esse diferencial, fazendo com que a habilidade do mais jovem, junto com a habilidade e conhecimentos do mais maduro, se mesclem e a gente encontre um ponto de intersecção bastante interessante. Excelência no atendimento ao cliente. Do que estamos falando? Na verdade, o que significa atender com excelência? Atender com excelência é o cliente sentir que ele pagou por um serviço e esse serviço tem um determinado valor. No fundo, a palavra excelência está atrelada a um alto valor que o cliente percebe na recepção, na compra de um serviço. E esse valor está expresso na segurança que ele percebe no cartório, no conforto, evidentemente, é um estacionamento, é uma sala com uma refrigeração adequada, é uma sinalização nas paredes de forma legível, compreensível, é um público interno recebendo o usuário com senha, com sorriso, com locais que ele possa se acomodar. Isso é valor para o cliente. O cliente gosta também de inovação, perceber que determinado local está acompanhando as modernidades. Nós temos nos cartórios o apostilamento de AIA, temos a certificação digital, são inovações que nós estamos convivendo. Rapidez no atendimento, agilidade. Conheço cartórios com atendimento expresso, da mesma maneira que nós temos nos supermercados a fila de atendimento expresso, isso tem ocorrido em alguns cartórios. A garantia do serviço prestado, evidentemente,
atrelada à fé pública e, finalmente, o cartório é um núcleo, é um centro, é uma espécie de uma assessoria jurídica. O usuário pode consultar funcionários, tabeliães, oficiais, enfim, para determinadas demandas, para determinados esclarecimentos. Portanto, é com base nisso o valor que eu acabei de me referir. E finalizando, vocês observam aí no nosso slide, acima de tudo, o usuário do cartório quer sentir-se importante. Portanto, entregar valor ao cliente é atender suas necessidades de forma que ele se sinta, acima de tudo, um cliente importante. Eu enalteço isso, vocês percebem, com uma certa ênfase, porque é importantíssimo você, nesse treinamento, tomar ciência das atividades que proporcionam este sentimento de importância no usuário. Atender com qualidade, esse slide traz uma série de sugestões que vão do sorriso no rosto, a tolerância, a paciência, o traje adequado, a maneira como você manuseia documentos, a aparência, a facilidade de olhar no olho do usuário, a personalização de alguns serviços, sinais corporais, enfim. Resumindo, é a maneira como você, atendente, demonstra que, de forma empática, sente o que o usuário sente. Esse é um dos segredos. E demonstra, desta maneira, verdadeira vontade de atendê-lo. Eu vou repetir em voz alta a frase aí do nosso slide. Se oferecemos ao cliente algo positivo, certamente receberemos de volta algo encorajador e estimulante. Eu gostaria que isso fosse um mantra, fosse uma frase que você já reservasse para caminhar no sentido da excelência. Aqui, propriamente dito, introduzimos as tais 3 ferramentas. A primeira delas, o brainstorming, é uma expressão em inglês, traduzindo para o português, brainstorming, tempestade de ideias. Eu vou falar já o que é isto. A outra ferramenta nós chamamos de os 5 porquês. E a terceira ferramenta é o princípio do cliente interno. Vamos à primeira, a tempestade de ideias. No que consiste a tal tempestade de ideias, que é a primeira ferramenta da qualidade? É algo muito simples. É o cartório introduzir no seu cotidiano a realização de reuniões rápidas. Quando eu falo rápidas, são reuniões de 5, 10 minutos no máximo. Nessas reuniões, um responsável por determinado setor do cartório troca ideias a respeito do que deve ser melhorado, do que deve ser aperfeiçoado no cartório. É isto uma reunião de brainstorming. Pessoas trazem ideias, trazem recomendações, sempre com o objetivo de aperfeiçoar, de melhorar, de agilizar. Essas reuniões são abertas, participa o escrevente, participa o auxiliar, participa o tabelião, enfim, toda a hierarquia do cartório participa dessas reuniões. Essas reuniões são muitas vezes diárias, semanais ou mensais. O importante é que elas ocorram. O objetivo é que todos juntos troquem ideias a respeito de melhorias, de aperfeiçoamentos envolvendo a operação, o comportamento e a estratégia do cartório. E aqui eu provoco, né, pessoal? Censura, ridicularização e embaraço não são bem-vindos nessas reuniões. Eu tenho vários exemplos de funcionários simples dos cartórios. Eu vivenciei semana passada um exemplo muito interessante. Uma faxineira foi convidada para participar de uma reunião de brainstorming e ela deu uma sugestão muito interessante que nem o tabelião havia percebido. Quer dizer, se de repente uma faxineira, com seu jeito mais simples, dá uma sugestão e comete um erro de português, por exemplo, e alguém dá uma risadinha, uma piadinha, pronto. Ela se inibe e dificilmente ela vai participar de outras reuniões e emitir seu ponto de vista tão importante. Então fica aqui a nossa sugestão da criação, da realização dessas reuniões de brainstorming. Lembrando sempre que ridicularização, embaraço e censura não são convidados.
Sigo aqui com mais slides sobre as reuniões de brainstorming, dou uma sugestão de uma pequena tabelinha, de uma pequena sugestão para o desenvolvimento dessas reuniões, no sentido de que realmente isto se introduza nos cartórios visando a melhoria da qualidade. Fica então a primeira ferramenta da qualidade, o brainstorming, ou seja, reuniões breves, frequentes, com o objetivo de captar ideias que sejam aplicadas no cotidiano do cartório, visando melhorias. Passemos agora à segunda ferramenta da qualidade, que nós chamamos de os 5 porquês. Vocês acompanham aí no slide uma situação típica de qualquer atividade comercial. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, faltou R$10 no caixa. E agora, o que acontece? Então, eu sugiro que o gestor, o responsável, o líder daquele setor envolvido, por exemplo, nessa questão aí da falta de um recurso no caixa, que ele faça uma série de perguntas. Por que está faltando X reais no caixa? Por quê? Por que aconteceu isso? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? À medida que ele repete esses porquês, ele certamente, por meio dos questionamentos, os tais porquês, ele vai chegar à real causa do problema, e ao passo que, se ele simplesmente tenta resolver a questão com a primeira resposta que ele tiver, certamente ele vai cometer erros. O objetivo desta ferramenta é que, por meio de porquês seguidos, com humildade, com um tom de voz adequado, atenção nesse detalhe, você conseguirá chegar à real causa do problema. Vocês veem no nosso exemplo aqui, que se eu não faço os 5 questionamentos, eu vou punir uma pessoa e, na verdade, o problema ali não era com a primeira pessoa, e sim com a outra, que só a ferramenta dos 5 porquês trouxe o esclarecimento. Finalizando, nós vamos trabalhar a terceira ferramenta da qualidade, que é o princípio do cliente interno. O princípio do cliente interno consiste, inclusive na minha opinião, a ferramenta mais importante. É a conscientização do cartório no seguinte: todos os funcionários realizam os seus trabalhos da melhor maneira possível. Ou seja, se eu recebo um serviço do meu colega à minha direita, faço a minha parte e entrego para o meu colega à minha esquerda, o colega da minha esquerda é o meu cliente interno. Eu considero esse cliente tanto quanto eu considero os clientes externos, os clientes que vêm de fora. De forma que eu entrego o meu serviço da melhor forma possível, sem erros, revisado, observado. Este é o princípio do cliente interno. É um aculturamento que nós estamos levando para os cartórios. Faço a minha parte, entrego para o meu cliente interno da melhor maneira possível, de forma que ele não precise levantar da sua mesa, que ele não precise perguntar para mais ninguém, que ele não precise enviar um e-mail. Quer dizer, eu entrego algo da melhor forma possível. Isso reduz custos, reduz retrabalho, desperdício de energia, de papel, de tinta de impressora, de tudo mais. Então, pessoal, eu chamo a atenção. Inclua este pensamento, esta rotina de trabalhar recebendo os serviços do seu fornecedor interno. Tomara que ele entregue da melhor maneira para você. Você faça da sua forma o melhor possível e entregue para o seu funcionário, para o seu cliente, para o seu colega ao lado, também de forma interessante, bem trabalhada, instituindo assim o princípio do cliente interno, que é a nossa terceira ferramenta da qualidade. Para que isso funcione bem, descubra quem são os funcionários que entregam serviço para você e conheça também, de preferência com muita proximidade, quem é o funcionário que recebe o serviço feito por você. Vejam só essa frase: este cartório não tem problema nenhum, os problemas são os clientes. Imagina só, eu escutei isso recentemente
Gilberto, não temos problema aqui, os problemas são os nossos clientes. Imagina só. Jamais isso deve ser pensado desta maneira. Portanto, fica a nossa recomendação. Procure introduzir paulatinamente as 3 ferramentas da qualidade, o brainstorming, os 5 porquês e o princípio do cliente interno. Faça com que todos percebam a importância desses procedimentos e certamente teremos uma qualidade muito melhor no trabalho na serventia. Ok, pessoal? Portanto, fica aqui o nosso convite da aplicação dessas ferramentas.